Olá, olá, senhores. Essa imagem está assim um pouco escura porque esse computador já é antigo e já está acabando o prazo, né? O computador, por isso que a imagem não sai nítida. O outro está sem som, quer dizer, sem som não grava, não faz a gravação da voz. Então, por isso que está nesse estado. Então, é o Evangelho 104. E hoje é a parte que fala, que se dirige, né? Que fala para os médiuns. Bom, hoje é dia 23 de março, 23 de março de 2025. Então vamos lá. Para os médiuns. Nos últimos tempos, diz o Senhor, derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e filhas profetizarão. Vossos jovens terão visões. Vossos velhos sonharão. Nesses dias derramarei do meu espírito sobre os meus servidores e servidoras, e eles profetizarão. Isso aí está em Atos, na Bíblia, né? Capítulo 2, versículos 17 e 18. Aqui fica bem esclarecido que muitas pessoas não conseguem pensar em Deus como uma luz, um espírito, uma consciência. Então acham que é assim, um ser humano, né? Um ser humano muito antigo, muito velhinho. É o caso dos orixás. Os orixás também são espíritos, são luzes, né? Evoluidíssimos que trabalham para Deus, fazem as criações, trabalham para Deus, Deus os criou e coloca aquelas imagens lá na banda. Só entendem dessa maneira, né? E aqui está bem claro, o meu espírito. Ora, se nós temos um espírito, Deus, o Senhor, o Criador, também tem, né? Se somos a imagem e semelhança dele, não fisicamente, mas as pessoas interpretam, a maioria, que como nós somos a semelhança, então eles veem, a gente não, eles veem Deus como um ser humano. O ser humano sendo pai, né? Sendo pai, sendo mãe, sendo amigo, sendo mestre. Bom, senhores, então continuando a leitura. Prefácio. Quis o Senhor que a luz se fizesse para todos os homens e que em toda parte penetrasse a voz dos espíritos, a fim de que cada um pudesse obter a prova da imortalidade. É com esse objetivo que os espíritos se manifestam hoje em todos os pontos da Terra, e a mediunidade se revela em pessoas de todas as idades e de todas as condições, nos homens como nas mulheres,
nas crianças como nos velhos. É um dos sinais de que chegaram os tempos preditos. Para conhecer as coisas do mundo visível e descobrir os segredos da natureza material, Deus concedeu ao homem a vista corpórea, os sentidos e instrumentos especiais, como telescópio. Ele mergulha o olhar nas profundezas do espaço. Com o microscópio, descobriu o mundo dos infinitamente pequenos. Para penetrar no mundo invisível, Deus lhe deu a mediunidade. Os médiuns são os intérpretes encarregados de transmitir aos homens os ensinamentos dos espíritos. Ou melhor, são os órgãos materiais pelos quais os espíritos se expressam, tornando-se inteligíveis aos homens. Sua missão é santa, visto ter por objetivo abrir os horizontes da vida eterna. Está dando pouca luz, mas são 5 e pouco da tarde. Senão ficava melhor a imagem. Deixa eu ver aqui. Melhorou um pouquinho. Deixa eu ver se eu melhoro aqui. Ah, melhorou. Ótimo. Os espíritos vêm instruir o homem. Os espíritos vêm instruir o ser humano sobre seus destinos futuros, a fim de o reconduzirem ao caminho do bem e não para o pouparem ao trabalho material que aqui deve cumprir, com vistas ao seu adiantamento, nem para lhe favorecerem a ambição e a cupidez. Eis do que os médiuns devem compenetrar-se bem, para não fazerem mau uso de sua faculdade. Aquele que compreende a gravidade do mandato de que está investido, o desempenha religiosamente. Sua consciência lhe censuraria como ato sacrilégio utilizar como divertimento ou distração para si ou para outros, faculdades que lhe são concedidas para fins sérios e que o põem em comunicação com os seres de além-túmulo. Agora vem uma lembrança na minha mente. Na época do meu primeiro canal, que 8 anos atrás, ou 10 anos, sei lá, acho que quando eu iniciei, né? E já tinha sites, tinha amizade com uma senhora, que ela não está mais aqui no Rio. Ela, falando que eu estava fazendo vídeo, que eu ia não sei o que, falando assim do meu trabalho. Ah, pois é bom para você se distrair. Você vai se distraindo aí. Não teve a capacidade de sentir, de ouvir que esse trabalho é um trabalho de responsabilidade, é um trabalho de caridade, é um trabalho de ajuda para todos os seres da Terra. E, no meu caso, para todos os países que tenham a língua portuguesa. Ou melhor, a língua brasileira, que é tão diferente da língua portuguesa. Então, tem gente de Portugal ouvindo, tem de Angola também ouvindo, e sei lá se algum outro país que fale aqui a língua. E até alcança a de língua castelhana também. E pessoas que às vezes traduzem, a gente não sabe se alguém está
traduzindo com a IA, né? E pode ser que esteja indo até para outros países. Porque cada país tem seus médiuns e cada médium de seu país fala lá na língua deles, né? Então, o que eu estou falando é de uma maneira geral. O médium, os vídeos que o médium faz, ele vai também para outros países. Como tem o Quiron, né? Os vídeos ótimos e que aqui traduzem o vídeo dele. Pois é isso. Há muita responsabilidade no médium quando ele ensina, porque ele corre o risco de ensinar errado, porque ele pode interpretar errado. Então, é um trabalho de responsabilidade que o médium tem que ficar atento. Veja a irresponsabilidade dessas mulheres que jogam búzios e não veem nada. Elas dizem a mesma coisa para todo mundo. E cobram dinheiro, e cobram R$1.000, R$2.000, R$3.000 para fazer um trabalho. Elas falam, trabalho, eu acho. Acho que é, né? Veja a irresponsabilidade. Veja o que elas vão ter que responder quando falecerem. Vejam para onde é que elas vão, hein? Não vai ser fácil. Porque Deus dá essa programação a certas pessoas para que elas cumpram a missão que vieram fazer, que estavam destinadas a fazer. Todos os habitantes aqui da Terra são médios, mas uns são desenvolvidos e outros não. Outros vão falecer nem saber que tem mediunidade, porque não está no programa, né? Trabalhar como médium. Então vamos, né? Ouvir mais acerca desse trecho aqui. Como intérpretes do ensino dos espíritos, os médiuns devem desempenhar importante papel na transformação moral que se opera. Os serviços que podem prestar guardam proporção com a boa diretriz que imprimam as suas faculdades, porque os que enveredam por mau caminho são mais nocivos do que úteis à causa do espiritismo. Pela má impressão que produzem, retardam mais de uma conversão. É por isso que terão de prestar contas do uso que hajam feito de um dom que lhes foi concedido para o bem de seus semelhantes. O médium que queira gozar sempre da assistência dos espíritos bons, deve trabalhar pelo seu próprio aprimoramento. Aquele que deseja que a sua faculdade cresça e se desenvolva, tem de se engrandecer moralmente e de se abster de tudo que possa concorrer para desviá-la do seu fim providencial. Se por vezes os espíritos bons se servem de instrumentos imperfeitos, é para dar bons conselhos e tentar reconduzi-los ao bem. Se, porém, encontram corações endurecidos, e se seus conselhos não são ouvidos, retiram-se, ficando os maus com o campo livre para os negativos, para os maus, para os magos negros, reptilianos lá na luz, etc, etc. Prova a experiência que entre os médiuns que não aproveitam os conselhos dos espíritos bons, as comunicações, depois de terem revelado certo brilho durante algum tempo, degeneram pouco a pouco e acabam caindo no erro, no palavrório ou no ridículo,
sinal incontestável do afastamento dos espíritos bons. Conseguir a assistência dos espíritos bons, afastar os espíritos levianos e mentirosos, tal deve ser a meta dos constantes esforços de todos os médiuns sérios. Sem isso, a mediunidade se torna uma faculdade estéril, capaz mesmo de redundar em prejuízo para aquele que a possui, pois pode degenerar em perigosa obsessão. O médium que compreende o seu dever, longe de se orgulhar de uma faculdade que não lhe pertence, visto que lhe pode ser retirada, atribui a Deus as boas coisas que obtém. Se as suas comunicações receberem elogios, não se envaidecerá com isso, porque sabe que elas independem do seu mérito pessoal e agradece a Deus por haver permitido que os espíritos bons se manifestassem por seu intermédio. Se dão lugar à crítica, não se ofende, porque não são obra do seu próprio espírito. Ao contrário, diz que não foi um bom instrumento e que não dispõe de todas as qualidades necessárias para resistir à intromissão dos espíritos maus. É por isso que procura adquirir essas qualidades pedindo por meio da prece as forças que lhe faltam. Prece. Deus onipotente, permite que os espíritos bons me assistam. É a prece que deve ser dita. Ou, aquilo como eu já disse, cada um pode fazer a sua própria prece, né? Sua oração. Prece. Deus onipotente, permite que os espíritos bons me assistam na comunicação que solicito. Preserva-me da presunção de me julgar resguardado ou resguardada dos espíritos maus, do orgulho que poderia me induzir em erro sobre o valor do que eu me tenha, de todo sentimento contrário à caridade para com os médios. Se cair em erro, inspira a alguém a ideia de me advertir disso e a mim a humildade que me faça aceitar a crítica com reconhecimento, tomando como dirigidos a mim mesmo e não aos outros os conselhos que os espíritos bons me queiram ditar. Se for tentado a cometer abuso no que quer que seja, ou a me envaidecer da faculdade que te aprouve conceder-me, peço-te que a retires de mim, de preferência a permitires que ela seja desviada do seu objetivo providencial, que é o bem de todos e o meu próprio avanço moral. Bom, vou ficar por aqui. É isso, Senhor. Então, por hoje é só. Paz e luz a todos.